Olá, alunos! Sou o professor Arthur de História. Vamos agora à resolução comentada da FUVEST, segunda fase, segundo dia, prova de História. Vamos lá, primeira questão. Foi uma prova, assim, antes de mais nada, é sempre bom a gente comentar, uma prova bastante clássica da FUVEST, ela tem sempre aqueles pontos conceituais, então viu se o aluno tinha domínio do conceito, inclusive prevendo algum conhecimento sobre nomes, né, de pessoas, partidos, coisas do gênero. E a partir de então, na sequência ABC, a FUVEST sempre pediu um desenvolvimento daquele tema. Então, na letra A, alguma coisa ali conceitual, na letra B você vai desenvolvendo e na letra C você chega a uma certa conclusão. É como se a prova ela tivesse essa lógica, né? Então, sempre sabendo analisar muito momentos históricos a partir de algum grande ponto de partida. Ó, isso daqui gerou aquilo que chegou nisso, certo? Primeira questão, por exemplo, de acordo com o historiador Nicolau Savicenko, é possível identificar um confronto entre o impulso libertador, presente nos anseios de mudança social, e o caráter autoritário elitista do planejamento reformador, em muitas obras produzidas por escritores identificados com o pensamento iluminista. Então a gente está falando aí do iluminismo e o Savicenko ele ressalta essa coisa de como o iluminismo pode ter um impulso libertador, então uma coisa realmente diferente, com ideais libertários, porém tem um caráter autoritário, elitista, muitas vezes, na hora de fazer essas reformas. Então, as reformas iluministas, os pensadores iluministas, sempre pensavam de uma forma elitista, certo? Então, por mais que pense também nas suas ideias de liberdade, essas liberdades estão dentro dos interesses de uma determinada elite, tá? No caso ali, burguesia francesa, inglesa, séculos 17 e 18, né? Essa é a passagem. Então, na letra A ele pede, cite um pensador identificado com o iluminismo. Pessoal, pensadores iluministas, você pode citar o Rousseau, você podia citar também Voltaire, Montesquieu, Diderot, todos eles muito famosos pelas suas teorias, né? O Voltaire e o Montesquieu, mais ligados àquela ideia de monarquia limitada, que seria esse caráter reformador, mas com limites. O Rousseau já permeando ali ideias de democracia no contrato social, então ele seria um cara um pouco mais aberto. O Diderot com a enciclopédia. Além disso, o candidato poderia citar também, por que não, autores ingleses, John Locke, Adam Smith, né? Então, assim, é uma pergunta bem aberta, bastava você lembrar de um deles, como esses pensadores iluministas. Na letra B, ele pede, identifique dois elementos do iluminismo que contribuíram para a crítica do antigo regime. Bom, pensando, né, no que foi o iluminismo como um movimento para combater os pensamentos do antigo regime e trazer uma nova visão de mundo, de sociedade, de política, os principais pontos do iluminismo sempre foram racionalismo, pensamento racional, uso da razão, exatamente contra, né, aqueles princípios de direito divino dos reis, de governar, porque foram escolhidos por Deus, esse tipo de coisa. A ideia é ter um pensamento muito mais racional nesse sentido, o que levaria à ideia de igualdade jurídica ou civil, todos os seres humanos, né, todos os homens, no caso aqui, têm os mesmos direitos, certo? Jurídicos, civis, e aí com isso você questiona aquela ideia de sociedade de ordens, onde você tem, né, os estamentos, então clero, nobreza e servo, certo? Clero, nobreza e povo, no caso aqui. Então você questiona isso e fala, todos são iguais, ninguém é melhor do que ninguém. E claro, as ideias liberais, o liberalismo, que afirmava aí as liberdades tanto econômicas quanto políticas, que seriam as liberdades individuais, tá bom? Na letra C, identifique uma medida marcada pelo impulso libertador e outra pelo planejamento reformador adotada durante a Convenção Nacional e sob o Diretório. Estamos aqui falando da Revolução Francesa, certo? Então a FUVEST fez você lembrar quem são os iluministas e como eles pensam para você mostrar como isso resultou em algo lá na Revolução Francesa. Ele queria o quê? Uma de impulso libertador e outra de planejamento reformador. Então ele quer uma medida bem libertária que foi tomada durante aí a Convenção Nacional e uma medida já mais elitista, autoritária que foi tomada durante o Diretório. Você podia citar, durante a Convenção, o sufrágio universal masculino e a abolição da escravatura nas colônias francesas, tomados durante a famosa fase popular da Revolução Francesa, pelos jacobinos. Agora, na parte do Diretório, na contra-revolução burguesa, quando a burguesia retoma o poder, você tem o retorno do voto censitário, então volta o voto por renda, ao mesmo tempo que você tem a revogação das medidas populares. Tudo que tinha sido feito anteriormente, então essa parte aqui da Convenção Nacional, isso aqui foi revogado, e aí, a partir desse momento, vale as novas medidas burguesas, tá bom?
Então você vê que é uma construção. Então quem são os iluministas, como eles pensam e o que aconteceu por causa disso, né? Próxima questão, no dia 18 de setembro de 1850, o Parlamento Brasileiro aprovou a Lei número 601, que ficou conhecida como a Lei de Terras. Uma questão bem clássica essa, a Lei de Terras de 1850, e ele quer na letra A. Indica uma alteração no regime da propriedade fundiária no Brasil prevista na lei. A Lei de Terras ficou muito famosa por definir que você teria acesso à terra através da compra, né? É o destaque que a gente sempre dá para essa lei. Então, ó, o acesso às terras devolutas, no caso, aquelas que não estão regularizadas, então qualquer terra no Brasil que não estava regularizada, para você ter acesso a ela seria exclusivamente mediante compra. Então você tem dinheiro, você vai lá e compra a terra, certo? Simples assim, a lei ela é bem direta nesse ponto. Na letra B, quais os beneficiários desse dispositivo jurídico no século XIX? Quem ganhou com isso? Pessoal, quando você regulamenta essa coisa da propriedade fundiária, né? Então agora vamos dizer como é que se dá o acesso à terra. E se isso é definido através da compra, quem que ganha com isso? Quem tem dinheiro para pagar, correto? Então o que acontece? As terras que já existiam no Brasil foram regulamentadas, homologadas, e a partir de então as outras propriedades, futuras aquisições, seriam através de compra. Então isso aqui beneficia latifundiários. Gente que já tem dinheiro, o cara já tem uma grana, o cara já consolidou esse poder, e aí a partir de agora ele pode adquirir novas terras, mais terras. Então o cara já era dono de grandes terras, ele vai continuar dominando novas terras, então ele vai acabar centralizando ali, né, acontecerá uma concentração fundiária, certo? Em torno de uma pessoa, essa pessoa, é claro, vai enriquecer ainda mais por causa da época do café e tudo mais, certo? Na letra C, mencione 2 efeitos dessa legislação sobre as formas de organização do trabalho da economia cafeeira. Bom, quando a lei de terras ela é feita, né, através da compra, essa coisa de colocar no dinheiro o poder de ter a terra exclui gente que não tem dinheiro, obviamente. E aí a gente está falando de quem? Imigrantes, o imigrante que vem lá da Europa, o cara não tem dinheiro para poder comprar uma terra para ele, então fica na mão do latifundiário. Ex-escravos, né, livres pobres, ex-escravos, então o cara acabou de ganhar a liberdade dele, ele obviamente não tem um poder de capital para conseguir comprar uma terra. Então você exclui essas pessoas do acesso à terra. Além disso, também foi direcionado, né, a mão de obra disponível. Então o que acontece? A mão de obra que está disponível agora, ela começa a fluir para esses lugares onde tem cafeicultores cada vez comprando mais terras. E aí a gente está falando do quê? Principalmente do Oeste Paulista. O Oeste Paulista ficou muito caracterizado por não se utilizar de mão de obra escravizada, mas sim de mão de obra de imigrantes e livres. Então o Vale do Paraíba, em São Paulo, tinha um perfil mais escravocrata. O Oeste Paulista não, tinha esse perfil que seria mais progressista na época de adotar a mão de obra imigrante livre. Então o que acontece? Esse Oeste Paulista foi quem foi expandindo, né, comprando novas terras e aplicando essa mão de obra que não conseguiu comprar as terras, tá bom? Então ficamos aí na letra C com essa ideia, né? Você vê que ele sai da lei de terras para chegar nas consequências disso socialmente, economicamente para o Brasil. Próxima questão. Em 1945, 54 e 64, datas de movimentos vitoriosos contra o presidente do país, a pressão civil no sentido de intervenção militar no processo político cresceu e foi comunicada aos militares através de contatos pessoais, manifestos públicos e editoriais da imprensa. Normalmente, os pedidos de intervenção afirmavam que o presidente estava agindo de maneira ilegal e que, em face dessas condições, a cláusula de obediência dentro dos limites da lei os dispensava do dever de obedecer ao chefe do executivo. Pessoal, são momentos cruciais na história do Brasil. Você tem aqui a saída do Vargas depois de 15 anos do poder, o suicídio do Vargas em 54 e o golpe militar em 64. São datas cruciais na história do país, como ele descreveu aqui. E aí ele pede, na letra A, identifique um partido político que atuou na oposição aos presidentes nos 3 momentos citados no texto. A FUVEST aqui foi bem direto. Você lembra do partido que fez oposição nos 3 anos aí que foram citados? Estamos falando da UDN, União Democrática Nacional. Nos 3 eventos estava lá, fez pressão e conseguiu, por sinal, o que queria em alguns deles. Ou até em todos eles, né? Se a gente pensar nos resultados, em todos eles a UDN conseguiu o que ela fez pressão para conseguir. Na letra B, identifique 2 diferenças entre as crises políticas enfrentadas pelo Vargas em 45 e 54. Nessas 2 datas era o Vargas, e nas 2 o Vargas saiu de alguma forma.
Então, ó, em 45, o que a gente pode dizer? A crise, pessoal, foi gerada por aquela história da ditadura do Estado Novo, que era fascista, só que o Brasil, junto com os aliados na Segunda Guerra, venceu o eixo, que era fascista. Então, o Vargas, com um governo de tendência fascista, acabou ficando ali meio contraditório em sua política, e por causa disso vem toda uma pressão social para sua saída. O desfecho foi a intervenção do alto comando e das Forças Armadas, que tiraram o Vargas do poder no finalzinho do ano de 45. Em 54, que aí a coisa é um pouco mais grave, a gente tem aquele momento em que o Vargas estava eleito democraticamente, então não era ditadura de Vargas nem nada, ele foi eleito, certo? Só que ele começa a sofrer pressão aqui da UDN, transnacionais, segmentos das Forças Armadas, com um fundo de Guerra Fria, onde o Vargas, por suas medidas nacionais desenvolvimentistas, começou a ser acusado de tudo ali. Então, comunista, cara que estava fazendo uma política populista fora de uma realidade, que não era mais o populismo e etc. E aí o que acontece? O Vargas, no seu nacional desenvolvimentismo, começa a ser muito criticado, né? A UDN sempre teve aquele viés mais liberal. Então ele criou a Petrobras, o BNDE, o projeto de lei de remessa de lucros. Então todas essas medidas do Vargas foram consideradas nacionalistas demais, num contexto de Guerra Fria, mais ou menos isso. E aí qual foi o desfecho? Ele ficou isolado politicamente e chegou ao suicídio, né? Lá em agosto de 1954. Na letra C, caracteriza uma medida econômico-social que teria contribuído para as crises de 54 e 64 agora. Econômico-social, pessoal, primeiro, né, em 54, momento em que o Vargas, antes do suicídio, né, ele reajustou, né, o salário mínimo para tentar atenuar a inflação. Isso gerou ali todo um movimento contra ele, então isso vai gerar um déficit, vai piorar a economia, e aí se voltaram contra ele. E em 64... a famosa proposta das reformas de base, feita pelo Jango, onde nessas reformas de base o Jango, entre outras coisas, falava em reforma agrária e desapropriação de refinarias particulares, né? Isso gerou uma pressão contra o Jango que resultou no golpe militar de 64. Próxima questão. Assim se realizam no correr do século IV a transformação do cristianismo de religião perseguida em religião do Estado e a transformação de um Deus rejeitado em um Deus oficial. Os homens e as mulheres que vivem na Europa Ocidental passam, em poucos decênios, do culto de uma multiplicidade de deuses a um Deus único. O Legoff aqui, ele está falando, pessoal, da transição, né, da Idade Antiga para a Idade Média, aquele momento em que o cristianismo cresce dentro de Roma Antiga, começa a ganhar muita força, a partir do momento que ele se torna oficial, ele passa inclusive a perseguir dissidências, e você tem a passagem para a Idade Média, com o cristianismo, né, a Igreja Católica virando a única instituição organizada medieval e regrando ali a sociedade medieval. Na letra A, identifique uma motivação que levou o Império Romano a adotar o cristianismo como religião oficial em seus domínios. A motivação, pessoal, é sempre aquela coisa do crescimento, né, do cristianismo. Quer dizer, o cristianismo ele cresce no momento de crise do Império Romano. Então, quanto mais cristão vai aparecendo, mais difícil fica para o Estado romano conseguir consertar as questões econômicas, as crises existentes. Então, o que acontece? O Império Romano percebe esse crescimento do cristianismo e que quanto mais você tenta reprimir, mais ele cresce. Então, adota o cristianismo como uma forma de tentar ter maior apoio nas suas tentativas de reforma. A gente vai tentar fazer isso. Então, se todo mundo está harmonizado na questão religiosa, todos são cristãos, inclusive o próprio imperador, teoricamente ficaria mais fácil de você tentar fazer essas reformas. Sabemos que isso não deu certo, né? O problema estrutural do Império Romano não foi corrigido e ele acaba caindo lá para os bárbaros, os reinos bárbaros, já em 476. Mas a questão é que adotar o cristianismo é uma forma de você tentar ajudar ele para tentar estabilizar a crise do Império Romano. Na letra B, aponte 2 exemplos da incorporação de elementos do paganismo às práticas devocionais cristãs na passagem da Antiguidade para a Idade Média. Foi uma coisa que o cristianismo fez muito, né? Vamos adotar práticas que os pagãos já têm para a gente poder tornar o cristianismo mais familiarizado dessas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, do Natal cristão no dia 25 de dezembro, sabemos que, na verdade, esta era a festa pagã do culto ao sol, que é exatamente o solstício ali no caso deles, né, para o hemisfério norte, está falando do solstício de inverno. Então, o que acontece?
era a festa do Deus Sol que ocorria naquela data e o cristianismo pegou essa data e falou assim, não, aqui é o nascimento de Cristo. Você está pegando uma coisa pagã e colocando para dentro do cristianismo. Ou ainda, espaços dedicados a culto, né? Os romanos tinham muito essa coisa, vamos construir aqui um templo, vamos construir um oráculo para os deuses romanos. E os cristãos não tinham essa coisa de fazer um espaço, mas eles adotam isso, então vamos construir igrejas, a igreja é o espaço de culto, tá? E aí isso era adotado, é uma coisa adotada a partir de um ato pagão, tá? Os cristãos se apropriaram disso daí. Na letra C, indique duas características do cesaropapismo que se desenvolveu na cristandade oriental. Aqui o aluno deveria lembrar o que é o cesaropapismo, que nada mais é do que a subordinação da igreja ao poder do Estado, muito presente no Império Bizantino. Império Bizantino, que no caso a FUVEST chamou aqui de cristandade oriental. Oriental, estamos falando da parte oriente da Europa, Império Bizantino. Subordinação da igreja ao Estado, certo? Da igreja ao Estado. Então você tem essa coisa do poder do Estado acima de um poder da igreja, além da rejeição da autoridade do Papa, que é o bispo de Roma, como suprema autoridade. Então os imperadores bizantinos rejeitavam a autoridade papal. Eu não me subordino ao Papa. Aqui a gente define as próprias regras e aqui a gente faz acontecer do nosso jeito. Então essa insubordinação é o que caracteriza o cesaropapismo. O aluno poderia ter lembrado também das questões das heresias, quando Justiniano, imperador bizantino, perseguiu uma série de heresias, né, dentro do Império Bizantino, como forma de centralização de poder também, de querer mostrar uma unidade política. Então, um chefe de Estado perseguiu religiões dentro do Estado, também poderia ser citado, tá? Na próxima questão, no dia 12 de outubro de 1492, 3 navios a serviço da coroa de Castela, comandados pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, chegaram às atuais Bahamas. É a descoberta da América pela Europa. Relacione tal acontecimento com a letra A. Concepção medieval cristã de que a Terra era uma criação de Deus. Quando chegaram à América, né, muitos dos navegantes pensavam estar alcançando ali o Jardim do Éden, né, o paraíso perdido, que teoricamente estaria localizado dentro da própria Terra. Então você percebe essa influência religiosa, esse imaginário religioso nas grandes descobertas. Muita gente pensou que estava chegando no Éden na hora que alcançaram a América. Na letra B, competição mercantil interestatal europeia de fins do século XV. Competição interestatal, ele está falando dos estados nacionais. E nesse caso sabemos que quem praticou a expansão marítima, basicamente, Portugal e Espanha. A competição entre os dois para quê? Para ver quem chega primeiro no Oriente. Exatamente para desbancar as repúblicas italianas. Então, no período citado, os estados da fachada atlântica, Portugal e Espanha, disputavam a descoberta a caminho das Índias para quebrar o monopólio exercido pelas cidades italianas, que até então, né, dominavam essa coisa do comércio com o Oriente. Tá? Essa é a disputa mercantil. Na letra C, relacionar tal acontecimento com a memória construída em torno dele em dois momentos do século XX e XXI. Pessoal, aqui a ideia de que quando a América foi descoberta, essa visão clássica de América sendo encontrada pelos europeus, coloca-se o Colombo e todo o feito espanhol como um feito heróico. Então nós trouxemos aqui para as civilizações nativas a ideia de civilização, eles eram selvagens e nós os civilizamos. Existe hoje, obviamente, toda uma releitura disso, uma crítica muito grande em torno disso, porque essas sociedades, na verdade, elas, a partir do momento da descoberta da América, começaram a sofrer aqui, né, miséria, mortandade, espoliação. Então você tem um grande massacre indígena aí, certo? Então os indígenas os ameríndios foram massacrados pelo esse domínio europeu e hoje essa visão, né, diferenciada faz com que muitos monumentos, inclusive alusivos a isso, né, o descobrimento, sejam derrubados em vários lugares no mundo. É uma questão que está aí. Então a FUVEST cobra de você uma questão atual. Você sabe qual é a leitura que se tem disso hoje, certo? Século XX, a visão mais clássica. Foi bonito, foi heróico. Século XXI, não é heróico isso, porque você tem um grande genocídio acontecendo. Próxima questão, comércio exterior do Brasil entre 1536 e 1822. É um recorte muito grande, mas é uma questão que trabalha com os ciclos coloniais brasileiros, que a gente sempre dá muita ênfase, né? Açúcar, ouro, e aí
a gente sabe que depois acontece aquele, né, renascimento agrícola. Fundamental do candidato se lembrar desse renascimento agrícola quando o ouro começa a entrar em decadência. A partir desse momento aqui, ó, a gente tem uma decadência do ouro, o açúcar já não está muito bem também, precisa renascer a agricultura, certo? Então precisa voltar a ter agricultura. Então, na questão ele vai pedir, a partir da análise do gráfico, no qual a ordenada corresponde a valores totais de exportação em milhões de libras esterlinas, e a abscissa a intervalos de tempo, em décadas, justifique. Letra A. O declínio nos valores do açúcar é entre aproximadamente 1650 e 1710. Então a gente tem um declínio aqui, né, do açúcar entre 1650 e 1710. Por que o açúcar caiu? Por causa da concorrência nas Antilhas. Após a expulsão dos holandeses, que dominaram o Brasil entre 1630 e 54, os holandeses passaram a produzir açúcar na região das Antilhas, e isso concorreu com o açúcar que era produzido aqui na América Portuguesa, tá? Então isso daqui fez com que o nosso açúcar, de repente, caísse. Na letra B, a diferença entre os valores totais e a somatória dos valores de açúcar e ouro por volta de 1760. O que acontece? Você consegue perceber aqui que as exportações totais, elas de repente têm uma grande subida, enquanto que o açúcar e o ouro eles estão oscilando. A partir da década de 1760, eles oscilam aqui e tendem a baixar, exatamente por causa do renascimento agrícola. Então, por volta de 1760, as exportações estavam em queda, certo? Claro, porque primeiro a gente está falando aí de ouro e açúcar que estão entrando em decadência, ao mesmo tempo que você tem o renascimento agrícola aqui com algodão, cacau, café, arroz, anil. Então é por isso que você tem essa diferença de dois estarem caindo, mas as exportações totais estão subindo. Tem outras coisas sendo produzidas. E na letra C, a diferença entre os valores de açúcar e ouro por volta de 1810. Pessoal, açúcar e ouro por volta de 1810, então estamos aqui, né, ó, eles já estão bem lá embaixo, né, o negócio já está caindo para valer. A gente já está aqui na época da chegada da família real ao Brasil, né, ó, quando você tem a abertura dos portos. Então o que acontece? Com a abertura dos portos, a economia brasileira não ficou mais presa no pacto colonial, isso dinamizou as atividades econômicas e aí fez com que o açúcar e o ouro já em decadência cada vez mais fossem ficando em segundo plano e a gente tivesse mais contatos internacionais, claro, principalmente com a Inglaterra, que é quem está tirando vantagem muito da gente daqui. Então, ouro e açúcar, né, ó, já tem um papel bem reduzido aqui na pauta nossa. O ouro por causa da própria crise, o esgotamento, né? E o açúcar não só por causa da concorrência das Antilhas, mas você já pode considerar aqui também o açúcar de beterraba, que estava sendo consumido pelos europeus, como uma alternativa ao açúcar de cana. Isso tem muita relação também com as próprias guerras napoleônicas. Por causa das guerras napoleônicas tem um bloqueio de comércio, principalmente da Europa ali com a região das Índias e tudo mais. Então o que acontece? A Europa ela vai buscando alternativas e aí vem o açúcar de beterraba. Então ouro e açúcar estão em queda, no momento que você tem a abertura dos portos e uma maior dinamização econômica, tá bom? Bom, chegamos aqui ao final dessa prova, espero que todos vocês tenham ido muito bem. A gente se vê numa próxima oportunidade, ok, pessoal? Até mais, tchau, tchau!